Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. No nosso canal, nós vamos fazer um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós organizamos esse estudo em quatro grandes etapas. E nós estamos, nesse momento, na segunda etapa de princípio da missão de Jesus. E hoje, o nosso tema, a nossa passagem, que nós vamos fazer uma leitura e refletir sobre ela, é o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus, ele está escrito nos quatro evangelhos: João, Mateus, Lucas e Marcos. Então, nós vamos fazer uma leitura aqui e, em seguida, fazer uma reflexão sobre essa passagem tão importante. Lembrando também que, por meio do nosso canal, você também pode adquirir o seu exemplar do livro O Filho de Deus. Então, vamos aqui fazer a partir do Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: Depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu ouvi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, essa é a narrativa de João. E aí nós vamos aprofundar aqui então na narrativa de João, antes de seguir para os próximos evangelhos. E aí preste bastante atenção, que você vai perceber algumas, algumas características, né, muito comuns que vão estar presentes no evangelho e não estarão em outro, ou algumas até diferenciadas. Mas vamos fazer uma reflexão aqui sobre o que João nos traz, né? Bom, o evangelista João, ele fala do primeiro encontro de João Batista com Jesus. Ou seja, aqui João Batista fala que não conhecia Jesus, apesar deles serem primos. E aí você se recorda, e nós já estudamos aqui, quando nós estudamos sobre nascimento de João Batista, no final, o evangelista vai dizer que João ele passa a viver no deserto. Então, desde a juventude, João passou o tempo todo no deserto. Então, João Batista e Jesus não tiveram uma convivência. Aliás, João não teve uma convivência social antes da pregação no deserto, porque ele ficou esse tempo todo se preparando, né? E apesar do parentesco, João Batista ele tinha uma relação muito formal com Jesus. Por quê? Porque João Batista entendeu o tamanho dele nesse projeto. Ele sabe que o papel dele era o de mensageiro, de preparar o caminho, mas que o foco, toda a glória seria dada a quem? A Jesus. E aqui ele dá o testemunho, né, que Jesus é o Filho de Deus. Bem, e outra questão importante também é que ele, diferente dos demais evangelistas que virão depois, ele não narra a voz de Deus, né? Porque quando Jesus é batizado, todos ouvem uma voz vinda do céu, né? Então essa ele não narra nem essa voz e também não fala do diálogo de Jesus com João Batista, né? Esse diálogo só vai acontecer no Evangelho de Mateus, que nós vamos ler agora na sequência. Mateus 3, versículo de 13 a 17.
Da Galiléia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram, e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Então, aqui no Evangelho de Mateus, aparece, né, o relato da voz vinda do céu, né, como um trovão, e é a primeira vez que Deus se manifesta a sua voz, né, perante os homens. E vai acontecer em outro momento, mas no momento do batismo, pela primeira vez, como um estrondo, se ouve a voz de Deus, né, referendando a missão do Filho aqui na terra. E por que que João se recusava a batizar Jesus? Não é somente pela humildade, porque João compreende o mistério do batismo. Veja, Jesus, em determinado momento, mais ali adiante, ele fala que eu vos enviarei o Espírito Santo e dou daquilo que é meu. Então Jesus ele trata o Espírito Santo como uma porção dele mesmo. Então Jesus ele tem gerência sobre o Espírito Santo. É como você é, mandar o Espírito Santo para o próprio Espírito Santo, percebe? Então Jesus já é cheio do Espírito Santo. Então João se achou indigno de batizar o Filho de Deus. Jesus sabe desse propósito, mas Jesus precisava cumprir toda a profecia, né? E na profecia ele deveria ser batizado por João. Ele poderia batizar João, mas Jesus ele garante o protagonismo de João nessa missão, né? Ele deixa com João a autoridade do batismo naquele momento, que ele poderia reivindicar, né? E ao contrário, João se submeter a ele para que fosse batizado. Mas Jesus ele tem foco, né? Ele tem disciplina. E também é uma forma dele fortalecer a autoridade de João. E nós devemos aprender com isso também. Quantas vezes na sua vida, mesmo não precisando, você se colocou à disposição para fortalecer o seu irmão ou a sua irmã? Sabe aquela história de um artista maior que vai num show do artista menor para aumentar a audiência dele? Imagine o que é Jesus, o Filho de Deus, se submeter ao batismo de João. Isso transmite o quê? Autoridade a João. Olha, até Jesus veio ser batizado por João. Então Jesus aqui ele submete por humildade, disciplina e por entender também que daquela forma ele fortalece a liderança de João, né? Ele referenda o batismo de João, que ali na frente ele vai, de novo, perante as autoridades religiosas, fortalecer o batismo de João, inclusive desafiá-los, né? E porque eles não acreditaram no batismo de João. Mas isso é uma matéria que nós vamos discutir ali na frente, né? Numa passagem específica de Jesus ali no templo. Então, essa é a razão, então, por Jesus se submeter ao batismo, né? Por humildade, por fortalecer a liderança de João Batista e também como exemplo, para dizer que todos nós devemos ser batizados. E o batismo não é uma escolha. Os pais são responsáveis pela educação religiosa dos filhos. Por isso que na igreja católica, desde cedo as crianças são batizadas, né? Porque naquele momento batizavam-se os adultos porque a instituição do batismo se deu por meio de João, por isso João Batista, né? Então não existia batismo. Então esse rito foi introduzido por João. Por isso as pessoas eram adultas, né? E submersas na água. Mas o batismo, ele é o primeiro pacto, né? A primeira aliança com Deus, ele é o batismo.
É quando você se introduz na casa como filho de Deus. E ser filho de Deus é um privilégio, não é qualquer um. Muitas vezes as pessoas falam, ah, Márcio, mas todo mundo é filho de Deus. Preste atenção nas Escrituras. Nós já estudamos aqui, lá no primeiro capítulo de João, sobre o Verbo divino, né? O que o evangelista vai dizer ali? Que os filhos de Deus são aqueles que reconhecem o seu nome. A eles foi dado o direito de chamar-se filho de Deus. E Jesus vai fortalecer no Sermão da Montanha depois, quando ele fala, que ele coloca a questão de ser filho de Deus como um poder, né? E deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Então todos nós somos criaturas. Filho é aquele que reconhece o Pai, né? Então o batismo, ele é a nossa entrada como filhos na casa do Pai, ok? Então esse é o entendimento do batismo. E por que que o João batizava? Pela remissão dos pecados, né? Então era um rito de conversão, né? De saída do pecado para seguir os caminhos indicados por Deus, né? Então nós vamos ver aqui agora a narrativa dos próximos evangelistas. Aí Lucas vai fazer uma breve narrativa também, né? Lucas 3, 21 a 22, quando ele diz: Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Aí, de novo, né, falando do Espírito Santo em forma de pomba. Por isso que ele é sempre ilustrado, né, o Espírito Santo, em forma de pomba, né? Lembrando que o Espírito Santo ele forma a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E na narrativa de Marcos, também uma narrativa breve, Marcos capítulo 1, de 9 a 11, ele narra o seguinte: Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho, muito amado, em ti ponho minha afeição. Então você percebe que a voz vinda do céu, ela tem pouca variação de versão, né? Então elas são praticamente textuais aqui na narrativa dos evangelistas, né? E vocês vão perceber também que dos quatro evangelhos, só Mateus que narra o diálogo de Jesus e João Batista. Os outros evangelistas, eles não narram que eles conversam, né? Então isso não aparece, somente Mateus é que pega essa esse momento, né, da conversa entre os dois. Bem, então essa é a mensagem, né? Hoje nós estudamos sobre o batismo de Jesus, presente nos quatro evangelhos, no Evangelho de João, Mateus, de Lucas e de Marcos. Então, a partir desse momento do batismo, Jesus, ele começa a sua missão. É o princípio da missão. E olha que Jesus, o primeiro preparo dele é o batismo, né? Vocês verem a importância do batismo. Então, o ministério de Jesus começa com o seu batismo. Então, a nossa missão, né? O batismo, ele começa a nossa missão como filhos e filhas de Deus, né? Então, pegamos esse exemplo e devemos entender que o início começa com o batismo. Então, por isso a importância de logo nos primeiros anos a gente ser batizado, ainda que não entenda, né? Porque muito se aconteceu nas Escrituras sem que tivesse o entendimento. Maria deu sim de ser mãe do Salvador sem entender o processo. Ela se submeteu, ela teve fé, né? Então, nesse momento, Jesus se prepara
para uma grande missão que é a sua jornada aqui na Terra pela nossa redenção, né? Jesus ele veio como redentor dos nossos pecados, né? Como salvador da humanidade. E para nós fica como exemplo, então, a preparação, né? Todos os projetos, a gente pensa muita coisa, faz muitos planos, mas são os planos de Deus que acontecem. Então nós devemos nos preparar, né? E o batismo ele é esse rito para o cristão, né? O rito da preparação da nossa caminhada. E lembrando, né, que você, mesmo achando que é superior em conhecimento, em capacidade, sempre que puder, fortaleça alguém, mesmo não estando no seu momento, que esteja abaixo de você, você pode surpreender fortalecendo aquele momento para que aquela pessoa seja prestigiada, né? Jesus, no batismo, ele prestigia João com a sua presença, né? Use a sua presença para prestigiar o seu irmão e a sua irmã também, ok? Então essa é a mensagem, muita luz, paz no seu caminho, harmonia, muita riqueza e sabedoria na sua vida. Amém?